Paz, Senhor, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos que estão no capítulo 4 do livro de Marcos, a partir do versículo de número 35. Enquanto os irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias para lerem junto comigo. E enquanto os irmãos vão encontrando, Marcos 4, versículo número 35, eu gostaria de comentar com os irmãos o quão maravilhoso é estar na presença do nosso Deus, né? Eu estava ali meditando na palavra que eu iria compartilhar com os irmãos, e sem com que a gente tivesse combinado ou falado antes. O primeiro louvor veio, que fala sobre o louvor chamado Oceanos. Ele fala exatamente sobre a passagem que nós vamos ler aqui. Ele fala sobre momentos em que nós passamos por tempestades e em que o nosso Deus está conosco. O segundo louvor que nós louvamos, nós vemos um profeta proclamar que ainda que as situações sejam as mais diversas, que ainda que seja tudo diferente daquilo que talvez nós estivéssemos esperando, ou que nós gostaríamos para poder dizer que nós teríamos uma vida abençoada, ele diz que ainda assim ele se alegraria no Senhor. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. E já faz muito tempo que eu digo que eu não consigo mais acreditar em coincidências, porque cada uma das ações, cada uma das coisas que eu vejo à minha volta, elas me mostram que não há coincidência. As bênçãos que vêm na minha vida não foi pelo acaso, não foi porque eu tive sorte, é porque eu tenho um Deus maravilhoso. Tem pessoas que talvez passem por momentos difíceis, passem por momentos complicados, por crises, e digam: eu tive sorte, eu saí do outro lado. Eu posso dizer com certeza que nós temos um Deus. Não é a sorte pode, como nós vimos ali, ainda que a figueira não floresça, a sorte pode estar contra nós, mas não importa, porque nós temos um Deus. Porque nós temos um Deus que cuida de tudo e comanda tudo. E os versículos que nós vamos ler agora, eles vão nos mostrar como que nós podemos viver isso. Como que nós podemos viver um relacionamento com Deus que, independente das circunstâncias, independente da nossa sorte, nós podemos dizer que nós nos alegraremos, porque o nosso Deus está conosco. Marcos 4, o versículo de número 35, a palavra do nosso Senhor diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa palavra, nós vemos os discípulos passarem por um momento que talvez eles não esperavam, com certeza eles não esperavam. E um dos motivos pelo qual eles não esperavam é porque eles estavam com Jesus naquele barco. Se a gente for alguns versículos ou alguns capítulos antes na Bíblia, a gente vai ver que os discípulos começaram a conhecer Jesus, começaram a ver as coisas incríveis que Jesus estava fazendo. Esses discípulos viram Jesus ensinar com uma autoridade que jamais eles tinham visto. Viram Jesus curar pessoas. Viram Jesus fazer coisas que jamais haviam sido feitas antes. Então eles estavam com aquele que eles tinham a convicção que tinha todo o poder. E eles são chamados para uma situação de que provavelmente muitos deles estavam confortáveis. Eles são chamados para num barco e com Jesus para o outro lado. E a gente, olhando um pouco da história de alguns dos discípulos, nós veremos que muitos deles eram pescadores. Homens acostumados a velejar. Homens acostumados a estar num barco no meio do mar, no meio de um rio.
homens acostumados a verem tempestades. Mas a gente vê que quando eles estão com Jesus dentro desse barco, eles se depararam com algo que eles não esperavam. Apesar de todos esses fatores que eu descrevi, que poderia ser algo tranquilo para eles, eles estavam com Jesus, eles estavam num barco onde eles já estavam acostumados. Ainda assim veio algo que eles não esperavam. Veio uma tempestade, com ventos e mar, com ventos e um mar, ondas extremamente agitadas. Ao passo que esses homens que conhecem o mar, que provavelmente enfrentaram tempestades antes, se assustam e viram para Jesus dizendo: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que nós morramos? Quando a gente olha para o histórico desses discípulos, a gente vê que a gente não está falando que era um ventinho, era uma garoa. Com certeza era uma tempestade muito grande, porque eles se assustaram. E a gente vê ali Jesus fazer algo que marca a vida daqueles homens. Aqueles homens acostumados a velejar, vem Jesus levantar e dar ordem às ondas, dizendo para que elas se acalmem, dizer para que o vento se aquiete. E não só Jesus dizer isso, mas eles responderem conforme a ordem do nosso Senhor. É tão impressionante o que acontece que eles se questionam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E quando a gente olha para as nossas vidas, talvez assim como os discípulos, por várias vezes nós começamos a nos sentir confortáveis. Estamos em situações que talvez nós estejamos acostumados. Estamos na mesma cidade onde nascemos e crescemos, ou talvez no mesmo trabalho que estamos há anos, casados há muito tempo, em relacionamentos que nós já estávamos acostumados por muito tempo, confortáveis. E de repente, como com os discípulos, vem uma grande tempestade, vem um vento que chacoalha tudo, que parece que tudo aquilo que nós considerávamos como estável, como seguro, não é mais seguro, não é mais da forma com que nós esperávamos. E pode ser em diversas, eu mencionei alguns exemplos, mas pode ser em diversas outras áreas, outras coisas que acontecem na nossa vida, que nos dá essa impressão de que nós conhecíamos tudo, mas nós não conhecemos mais, tudo mudou. Aquilo que era seguro não é mais. E a gente vê por nós mesmos. Nós estamos agora em agosto de 2020 e a gente vê tudo o que aconteceu nesse ano. Quem diria que nós passaríamos por tudo que nós passamos? Muitos de nós, anos anteriores, confiávamos na economia. A grande China está crescendo, ela vai ser a primeira na economia e vai mudar tudo. E aí vem esse vírus que faz nos questionar o quanto de dinheiro é suficiente para a gente ser feliz. Os trabalhos que muitos de nós perdemos, ouvimos pessoas próximas a nós perderem. Talvez pessoas que estavam saudáveis, que nós vimos adoecerem, talvez não fisicamente, mas mentalmente, por ter de ficar em casa. Várias situações que nós estamos enfrentando, que talvez, e com certeza, como os discípulos, nos levam a olhar a nossa volta e achar que nós iremos perecer. Achar que nós não teremos como passar por essa batalha, que nós não teremos como passar por essa luta. E, infelizmente, muitas vezes nós fazemos o mesmo no nosso relacionamento com Deus. Alguns de nós dizemos: eu vim de um berço evangélico, um berço cristão, eu cresci dentro da igreja. E talvez um dos maiores riscos e perigos com isso é que muitos de nós, por várias vezes, nos acomodamos no nosso relacionamento com Deus. Nós nos contentamos a pegar a Bíblia uma vez na semana, talvez menos, a fazer do nosso culto, da nossa participação numa igreja, um evento social em que nós vamos 1, 2 vezes na semana. E tá bom, eu vou orar, talvez antes de dormir, ou talvez hoje não deu, eu estava cansado demais, mas já tá bom, eu estou seguro, já estou confortável com essa situação. E esse ano, e diversas vezes, diversas outras situações da nossa vida, assim como os discípulos, nós vemos tudo ser chacoalhado. Esse ano, muitos de nós que nos alegramos em estar na casa do Senhor, fomos impedidos de fazer isso por ordens para garantir a nossa própria segurança. Muitos de nós tivemos que participar daquilo que nós estávamos acostumados através da câmera de um celular, através de uma televisão.
E com certeza todos nós sentimos falta daquilo que nós estávamos acostumados. Sentimos falta daqueles momentos que nós sentíamos tão seguros. Mas a gente vê logo no começo desses versículos que nós lemos, Jesus diz para os discípulos: vamos para o outro lado. Nós vemos que os discípulos não estavam dentro daquele barco, eles não estavam naquela situação porque eles escolheram ignorar a Deus, porque eles escolheram abandonar a Deus. Nós vemos que eles estavam com Jesus, assim como muitas vezes os momentos adversos que nós passamos são momentos que nós estamos com Jesus. Mesmo estando com Jesus e ouvindo Jesus dizer vamos para aquele lado, eles ainda assim se encontraram nessa situação. Mas aí tem a grande diferença. Eles fizeram aquilo que Jesus disse para eles fazerem. E ao fazer isso, eles tinham no barco deles não o melhor dos médicos, não o líder do FMI, ou um economista, ou um empresário mais famoso. Eles tinham Deus naquele barco. Assim como eu e você, quando nós escolhemos escutar a voz do nosso Deus, quando nós escolhemos não simplesmente nos acomodar, não simplesmente dizer não tá bom assim, nosso Deus está conosco. Não importa o quão grandes são as ondas, o quão fortes são os ventos, Ele está ali conosco. E naquele momento, por ter escolhido ir para onde Jesus disse que eles deveriam ir, eles tiveram a chance de clamar a Deus. Eles se viram naquele barco, naquele momento, e dizem: mestre, não te importa que nós perecemos? Muitas vezes nós temos oportunidade de fazer escolhas. Hoje mesmo eu conversava com um dos gerentes da empresa que eu trabalho sobre um colega que tomou uma decisão que a gente não concordou e me ligou pedindo desculpas. Disse: eu fui forçado, o gerente acima de mim disse que eu tinha que fazer. Desculpa, eu sei que não é certo, mas eu tive que fazer. E a gente conversava como toda vez nós temos uma escolha, que como toda vez nós podemos escolher. E a gente, através de alguns exemplos, podemos constatar juntos. Ele teve uma escolha. Ele podia ter dito não para aquele outro gerente, ele podia ter até sido mandado embora e ficado em paz com aquilo que ele estava fazendo. Mas ele escolheu agradar aquela pessoa. E muitas vezes nós escolhemos agradar pessoas e nos distanciamos de Deus. E quando chega uma situação complicada, quando chega um momento adverso, quando as tempestades chegam, quando o vento está forte, nós vemos que aquelas pessoas não estão ali para nos ajudar mais, ou que aquilo que nós escolhemos ao invés de Deus não está ali para nos ajudar mais. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite, mesmo quando nós fazemos escolhas erradas. Os discípulos estavam ali, no meio daquele mar, no meio daquele rio, com aquelas ondas, com aquela agitação. E a gente vê em outros evangelhos uma tempestade similar, onde Jesus vem andando sobre as águas. Então, se você hoje talvez tenha escolhido se distanciar de Jesus, não escutar a sua palavra, e você se encontra no meio de uma tempestade, e você olha que você se colocou ali sozinho, saiba que o Deus que nós servimos pode andar sobre as águas. Você não precisa ficar ali sozinho. O Jesus que nós estamos falando aqui, se você permitir, Ele pode fazer parte da sua vida. E o maravilhoso de quando nós permitimos com que Jesus esteja conosco, seja porque nós escolhemos estar com Ele, ou porque nós nos arrependemos dos nossos caminhos e resolvemos permitir com que Ele tome as decisões a partir de então nas nossas vidas, esse Jesus, Ele tem o poder que nós vimos aqui. Ele tem o poder de acalmar as tempestades. Às vezes nós passamos por situações como a perca de um emprego, a mudança de alguma coisa que muda tudo. E alguma coisa que a gente acreditava, algum lugar que nós estávamos confortáveis. Só que quando nós passamos por isso e Jesus está nas nossas vidas, nós podemos vê-lo fazer como Ele fez com aquele vento, fazer como Ele fez com aquelas ondas. Ele pode virar para uma situação a qual nós achávamos que era para a nossa morte e dizer para ela se acalmar. Pode tornar isso em uma bênção na minha e na sua vida. Eu lembro que quando começou o ano de 2020, eu estava conversando com um amigo e a gente estava estudando algumas coisas que nós queríamos fazer. E eu falei para ele, eu tive uma visão, era como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, que Deus me dizia: eu vou fazer grandes coisas nesse ano. Eu vou marcar esse ano. E esse ano vai ser extraordinário.
E talvez quando a gente olhe para esse ano, a gente vê as enchentes que tivemos em São Paulo, teve dias que nós não conseguimos sair de casa, da pior chuva que a nossa cidade já teve. Nós vemos o coronavírus e várias outras coisas que aconteceram que talvez pessoas têm, e nós vemos com frequência pessoas dizendo: nós queremos pular o ano de 2020, é como se esse ano nunca tivesse existido. Mas Deus hoje diz para mim e para você: esse não precisa ser um ano que você vai esquecer. Se você permitir com que eu acalme essa tempestade, com que eu assuma o controle, esse pode ser um ano que você pare e se questione: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Hoje Deus está nos convidando, e esse ano inteiro, as nossas lutas, as nossas batalhas, tem sido um convite para a gente sair, talvez, da nossa zona de conforto, do relaxamento, do relacionamento morno, frio com o nosso Deus, e permitir com que Ele realmente tome controle das nossas vidas. Eu conversava com a minha esposa esses dias sobre alguns problemas, algumas batalhas que nós estamos enfrentando na empresa que eu trabalho, que são cansativas, extremamente difíceis. Mas quando eu paro para olhar por alguns minutos como se eu estivesse de fora da situação, paro para olhar aquele problema pequeno, ele parece até grande dentro do momento, mas quando eu paro para olhar aquilo, eu consigo ver que, além do problema, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está transformando, está mudando a forma com que nós fazemos as coisas. E Deus tem o poder de fazer isso em diversas outras áreas das nossas vidas. As tempestades, as batalhas que nós enfrentamos, elas não precisam ser para o nosso fim. Elas não precisam ser para que a gente morra. Mas elas podem ser um marco na nossa história. Talvez você que ouve essa mensagem agora não esteja contente com o seu relacionamento com Deus. Você sabe que você se esfriou, que você se distanciou. Ou talvez você nunca buscou ter um relacionamento com Ele. E hoje o nosso Deus nos diz que Ele nos convida. E esse não é um convite, não é uma teologia da prosperidade, uma psicologia barata de que todos os seus problemas irão desaparecer. Deus nos convida para ir para a tempestade. Deus nos convida para ir para momentos que talvez a gente nunca compreenda, que sejam grandes e que a gente veja que a gente não tem a capacidade de resolver nós mesmos. Mas Ele nos faz esse convite garantindo que Ele estará conosco. Que quando terminar, nós poderemos proclamar o nome dEle, glorificar, por ver que o Deus que nós servimos é grande e não há nada que possa impedi-lo de cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós estamos em agosto de 2020 agora, e eu tenho a convicção de que tudo que o nosso Deus fez até aqui, Ele planejou, não foi por acaso. E que se nós permitirmos, não só agora, mas em todos os momentos de nossas vidas, nós viveremos aquilo que esses discípulos viveram. Esses são os mesmos homens que estavam nesses barcos, são os homens que depois foram pelo mundo pregando o Evangelho. Foram homens que enfrentaram imperadores, exércitos, que morreram por amor a Cristo. E esse momento que eles viveram fortaleceu eles para que eles pudessem fazer isso. O convite do nosso Deus hoje é permitir com que Ele tome o controle das nossas vidas. E até mesmo as piores das tempestades serão utilizadas para que a gente glorifique o nome dEle. Serão utilizadas para que aqueles que ouçam as nossas histórias, como hoje nós ouvimos a história desses discípulos, digam: quem é esse Deus? Quem é esse Deus tão maravilhoso? Deus tem me falado sobre isso há semanas, tocado no meu coração, me levado em situações em que Ele tem me feito esse convite. E como eu disse quando nós começamos nessa mensagem, eu não acredito mais em coincidências. Eu sei que você não está ouvindo essa mensagem hoje por acaso. Então, se você permitir com que Deus tome o controle das suas vidas, Ele irá fazer com que, seja qual for a tempestade ou a circunstância, sirva para a glória dEle. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem me falado. Mas é extremamente importante que vocês entendam que não sou eu, é o próprio Deus te convidando para viver experiências incríveis com Ele.
Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.